Queridos irmãos, com muita alegria, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma pré-aula da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical e convidamos você para ficarmos juntos aqui no nosso canal Escola Dominical, o canal da EBD, da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Guarulhos, São Paulo. E como já dissemos nas aulas anteriores, o tema da nossa revista nesse trimestre é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E na aula de hoje estudaremos a lição número 10, com o tema As profecias despertam e trazem esperança. Veremos a atuação ministerial e geográfica dos profetas maiores e o propósito do livro profético do Apocalipse. Se você deseja aprender mais sobre esse importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Curiosidade Bíblica. Você sabia que existem mais de 300 profecias messiânicas contidas no Antigo Testamento? E que todas elas se cumpriram em Jesus? Vejamos o que nos diz o texto áureo. Texto áureo. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. A verdade prática nos diz: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Leamos agora a leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Acompanhe conosco a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe. Jeremias capítulo 1, do versículo 4 ao 10. Joel capítulo 1, do versículo 1 ao 3. E Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e para edificares e para plantares. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Muito bem, conforme já dissemos, nesse trimestre estamos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E a introdução da nossa lição nos diz que os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os outros 12, de Oséias a Malaquias, são os profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A mensagem desses livros desperta e, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus.
Pois bem, vamos passar agora à análise da lição de hoje. Bom, queridos, vamos ao tópico 1 da nossa lição, os profetas maiores. Então, os profetas e a profecia, tópico 1.1 da nossa lição, trata sobre a palavra grega, profetes, significa proclamador e intérprete da revelação divina. É aquele que recebe a palavra de Deus, proclama, anuncia e traduz para a linguagem nossa, a linguagem do ser humano, a linguagem do aprendizado, a linguagem da assimilação. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nabi, como sendo aquela que declara uma mensagem em nome de Deus. Então, a Bíblia registra que Deus falou muitas vezes e de várias formas, várias maneiras, por intermédio dos seus profetas, conforme está escrito lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1. O papel dos profetas que foram usados por Deus no Antigo Testamento é de tamanha revelação, ou de tamanha grandeza, que a revelação por eles, dada aos homens, elas estão num status muito elevado de revelação divina. Isso ocorreu. Tópico 1.2, os profetas Isaías e Jeremias. Isaías, profeta conhecido como profeta messiânico, é aquele que anunciou a vinda de Jesus Cristo. É aquele que nós vemos no Isaías, capítulo número 53, a sua alusão específica à palavra que diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a partir dali, ele passa a descrever toda a tristeza, todo o sofrimento do Messias. Jeremias, outro profeta que predisse o retorno de Judá do exílio, ele profetizou também a respeito de Cristo, profetizou também sobre o pecado de Judá, profetizou para que Judá se arrependesse. Quando viu que já não havia mais arrependimento e Deus havia também já destinado Israel ou Judá para o seu destino do exílio, ele orientou Judá para que se entregasse para Nabucodonosor. Isso não aconteceu e Judá foi afligida pelo rei da Babilônia, pelo grande monarca da Babilônia. No livro de Lamentações, nós vamos ver o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Ambos os profetas anunciaram despertamento e esperança, tanto Isaías como Jeremias. Já Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Ezequiel foi levantado para admoestar no cativeiro. Lembrou da restauração e requeria em sua profecia, inspirada por Deus, o arrependimento. Também prenunciou a Cristo como pastor e rei. Ezequiel foi muito usado por Deus também no exílio. Daniel também foi para o exílio, porém, como um dos oficiais da corte. Existia algo diferenciado na vida de Daniel. E a sua grande profecia, dentre vários aspectos descritos desde o capítulo 7 até o encerramento do livro de Daniel, nós vamos ver no capítulo 9, a partir do versículo 24 até o 27, tudo aquilo que está escrito dentro de uma porção apocalíptica no Antigo Testamento sobre as 70 semanas de Daniel, ou conhecida também como 70 setes de Daniel. São profecias que despertam para a esperança e a reconciliação com Deus. Profecia que mostrou para o povo de Deus o que iria acontecer nos últimos dias, a forma, a maneira como o Messias iria ser levantado, ser retirado e tudo o que iria acontecer na última semana das 70, 69 e também na última semana. Daniel recebeu essa revelação no seu capítulo 9, a partir do versículo 24 até o 27. Essa parte
do livro de Daniel, é conhecida como a porção apocalíptica do Antigo Testamento, ela tem muita correlação com o próprio livro de Apocalipse. Vamos tratar agora do tópico 2, os profetas menores. Tópico 2.1, os profetas do Reino do Norte. Tivemos 2 profetas que profetizaram no Reino do Norte. Vamos lembrar, Reino do Sul, Judá e Benjamim, as demais tribos. Reino do Norte, o Reino de Israel do Norte. Então, no Reino do Norte, Amós e Oséias. Os profetas, item 2.2, os profetas pré-exílio. 4, Joel, Miqueias, Abacuque, profetizaram pré-exílio. E, por fim, Sofonias, que também apontou os pecados dos príncipes e a destruição no grande dia do Senhor. Vamos passar agora acerca do conhecimento do tópico 2.3, os profetas pós-exílio. Os profetas de Judá pós-exílio são 3. Ageu, que persuadiu o povo na reconstrução do templo. Zacarias, que animou o povo e Zorobabel a concluírem o templo. E Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes. O templo aqui já se refere ao segundo templo, não é mais o templo de Salomão, mas é o templo reconstruído. Vamos abordar agora no item 2.4, os demais profetas. O profeta Jonas, que foi enviado para pregar na capital Nínive, na capital da Síria. A mensagem era de destruição, porém o povo e a nação se converteu e Deus cancelou o seu juízo para com Nínive. Outro profeta que foi levantado 150 anos depois, Naum, também profetizando, vaticinando sobre a condenação de Nínive. Dessa vez, os assírios não se arrependeram, foram destruídos pela insistência na prática da crueldade. Obadias denunciou a soberba dos edomitas. Eram descendentes de Esaú, os edomitas, e praticavam violência contra Judá. Por essa razão, foram condenados por Deus à destruição. Enquanto Judá, vemos aí em 1:17 de Obadias, fora restaurada. Bom, os 12 profetas menores foram usados por Deus antes e depois do exílio do povo de Deus. Nós temos aí os profetas maiores também usados, todos no Antigo Testamento, todos eles usados por Deus para vaticinar contra o erro, contra o pecado, falar do amor de Deus para aqueles que se arrependem, exortar o povo ao arrependimento. O ofício profético, ele muitas vezes no Antigo Testamento, ele sofria perseguições por parte até mesmo de reis e monarcas, quando estes viam que a atuação dos profetas não se adequava à condição sua de soberano, de rei, daquele que governava, daquele que tinha a palavra, daquele que tomava as decisões. Mas mesmo assim, Deus levantava profetas. Esses profetas eram levantados e falavam de acordo com aquilo que era a vontade de Deus para o povo. A grandiosidade dessas palavras alcançaram uma intensidade tão grande que adentraram ao cânon bíblico por causa do nível da revelação de Deus para com esses homens que foram levantados a entregar esta mensagem. Todavia, do Antigo Testamento nós vamos verificar um grau de mensagem elevada dos profetas do Antigo Testamento serem, no Novo Testamento nós vamos ver que essas profecias elas precisariam ser entendidas dentro do concerto da nova aliança. Cristo vem, morre por seus filhos, morre pela igreja, ou, como diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que nele crê faz uma nova aliança
com Deus por intermédio de Jesus Cristo. E a partir daí, a concepção de tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento, ele passa pelo crivo dos apóstolos. Esse crivo de interpretação. Vamos ver muitas vezes os apóstolos escrevendo, doutrinando em suas epístolas à igreja com base no Antigo Testamento, com base nas profecias, na lei e nos profetas do Antigo Testamento. Lucas 16:16 diz que a lei e os profetas duraram até João. Depois disso, vem os apóstolos inspirados por Deus, eles escrevem da parte de Deus. Os escritos dos apóstolos têm o mesmo grau de canonicidade dos profetas, com um diferencial, que é estabelecer na nova aliança a interpretação de tudo aquilo que foi realizado na antiga aliança, principalmente naquilo que nós estamos vendo aqui na lição, em termos proféticos. Bom, então vamos resumir essa ideia. A ideia é a seguinte: no Novo Testamento, Deus revela com inteira graça aos seus escolhidos, os apóstolos. João era apóstolo, por exemplo. Deus revela a síntese daquilo que estava acontecendo, iria acontecer futuramente e até o final dos tempos. Então nós vamos ver no Novo Testamento o livro profético denominado Apocalipse. Item 3.3. Autoria, propósito e destinatários. Esse livro é o livro da revelação de Deus ao homem em Jesus Cristo. Então, Apocalipse, ele significa revelação. Muitos encaram o Apocalipse como livro enigmático. Se eu tiver o Apocalipse como um livro enigmático, eu vou estar dificultando algo que Deus procurou facilitar. Se Deus fala Apocalipse, Deus está querendo dizer revelação daquilo que está escondido para os meus filhos. Isso é o que Deus quer. Agora, se eu entendo o Apocalipse como enigmático, muitos estudos escatológicos, estudos de numerologia, estudos de épocas, de datas, nós vamos complicar aquilo que Deus efetivamente nos deu para que iluminasse a nossa mente. No versículo de abertura, o livro atesta ser revelação de Jesus Cristo. Assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer e apresenta o apóstolo João como seu autor. Os destinatários são identificados pelas cidades das 7 igrejas. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Nós vamos ver ainda em Apocalipse, capítulo 1, versículo 29, o seguinte escrito: escreve as coisas que tem visto. Vamos lembrar que João está na ilha de Patmos. João tem visto o crescimento da pregação do Evangelho, juntamente com o crescimento da perseguição contra a igreja do primeiro século, que foi muito perseguida. Isso ele tem visto. E as que são, naquele momento, ele tem visto perseguição, mas as que são, ele está recebendo da parte de Deus uma revelação. E as que depois destas hão de acontecer. Após receber a revelação na ilha de Patmos, João recebe de Deus a revelação sobre o futuro. O que ele tem visto ali corresponde a uma cronologia que vem do passado até aqueles dias. E as que vão ser daqueles dias do presente para o futuro. Então o Apocalipse, ele aborda questões do passado, questões do presente e questões do futuro. Muitos perguntam assim: o Apocalipse não chegou ainda. Por que uma pessoa fala isso? Porque a pessoa tem a concepção que Apocalipse se refere somente àquilo que vai acontecer no futuro, sendo que nós estamos vivendo atualmente muitas
muitos eventos, estamos passando por eventos que são apocalípticos. Guerras, por exemplo, estamos vivendo uma tensão grande agora, na época que está sendo gravado o vídeo aqui, estamos vivendo uma tensão entre a Rússia e a Ucrânia. É um evento apocalíptico? Sim, porque João fala que ele escreve as coisas que são e as coisas que estão para acontecer. E em Mateus capítulo 24, o próprio Jesus diz que quando virdes de guerras, isso são princípios de dores. Muitos entendem que já estamos vivenciando de forma muito intensa os princípios de dores. Tudo isso para dizer o seguinte: Apocalipse é um livro completo e que deve ser olhado não somente sob uma perspectiva, sobre uma perspectiva futurística tão somente. Isto seria empobrecer a interpretação ou empobrecer aquilo que efetivamente o livro tem a nos transmitir. O item 2 aqui, uma mensagem de esperança. Na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tem visto, e as que são e as que vão acontecer. Significa o registro do passado, presente e futuro. João testificou a palavra de Deus, no presente todos devem guardar as palavras dessa profecia e no futuro tudo irá se cumprir. Conforme nós já falamos, abordamos essa questão do presente, do passado e do futuro. Outra questão relacionada ao livro de Apocalipse está na sua interpretação. O livro de Apocalipse ele deve ser interpretado literalmente, ou o livro de Apocalipse ele deve ser interpretado espiritualmente, simbolicamente? Como que se dá essa interpretação do livro de Apocalipse? É interessante nós imaginarmos o seguinte: estudamos durante todo esse trimestre a Bíblia como palavra inerrante, né, de Deus, aquela palavra que é dada por Deus e que não erra. Então, como nós vamos analisar um livro como Apocalipse, que para muitos contém muitos enigmas e, ao mesmo tempo, se é um livro que contém muita dificuldade, como será inerrante este livro? A interpretação propriamente dita, até em todos os outros livros que nós analisamos, ela obedecia um método, e você vai se lembrar bem que nós falamos do método histórico-gramatical. Esse método ele pode ser aplicado no estudo do Apocalipse? Perfeitamente. O método histórico-gramatical continua sendo aplicado na interpretação do livro de Apocalipse. Por isso que nós não podemos esquecer que a época que o Apocalipse foi escrito, ele foi escrito para uma igreja que estava sendo perseguida. Então é um relato de esperança para aquela igreja que estava sendo perseguida. Só que durante o decorrer dos tempos, a igreja continuou sendo perseguida. No século XX, nós vamos verificar ainda um número gigantesco de mártires morrendo por causa da perseguição. E atualmente a igreja continua sendo perseguida. Estamos falando aí do mundo islâmico, do mundo muçulmano, na China, na Coreia do Norte, muitos cristãos perseguidos. Nós estamos falando no Ocidente, onde já existe uma perseguição de caráter ideológico. A igreja, ela é perseguida. O grau de intensidade é demonstrado no livro de Apocalipse. E como que eu devo interpretar, então, isso? Pois bem, nós analisamos o método histórico-gramatical. E aí, na questão gramatical, que muitos ficam sem saber. Eu posso interpretar literalmente questões absolutamente simbólicas? Como que eu vou fazer isso? E aí existem várias correntes. A primeira corrente, que diz que a literalidade precisa ser observada, ela entende que essa literalidade, essa interpretação é literal, mas ao mesmo tempo que ela é literal, ela precisa ser analisada, porque onde absolutamente uma interpretação literal não cabe, deve ser feita a análise simbólica. E o outro tipo de interpretação nos diz que essa literalidade deve obedecer o sistema do Apocalipse, que é uma literatura de gênero, ou seja, existe um gênero literário chamado Apocalipse. O que diz esse gênero literário? Esse gênero literário ele foi escrito por João
para dizer à igreja as coisas que estavam por acontecer, mas a forma que foi escrito foi dentro de um gênero literário que os soldados romanos não entendiam. Então o livro de Apocalipse, ele é escrito para aqueles que vão entender a palavra de Deus. Os perseguidores terão muitas dificuldades. A nosso ver, e ao ver também da igreja, a melhor forma de analisar e buscar a interpretação do livro de Apocalipse está em realmente reconhecer a sua literalidade dentro do gênero literário Apocalipse. Bom, o tempo foi muito curto para falar de Apocalipse, mas cremos que certamente em breve Deus nos concederá uma oportunidade melhor para podermos abordar com maior profundidade. Vamos agora às nossas considerações finais. A conclusão da nossa lição de hoje nos diz que a mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé que produz esperança. Muito bem, vamos fazer agora o nosso momento de oração. Pai bendito, querido, glorioso, amado e santo, nós queremos, Senhor, te agradecer pela forma que o Senhor fala conosco. O Senhor falou por intermédio dos teus profetas, o Senhor continua falando, Senhor, agora por intermédio do teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, prepara nossas vidas, nossos corações. Sabemos que o tempo está próximo de se cumprirem todas as profecias, ó Pai, e que o nosso coração esteja preparado, Senhor, para receber a Ti em glória. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais uma pré-aula. E hoje aprendemos algumas importantes lições sobre o tema: as profecias despertam e trazem esperança. E na próxima semana estudaremos a lição número 11 da nossa revista de adultos, com o tema Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Queremos agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal que está aparecendo na sua tela abaixo. Ative o sininho para você ficar por dentro da nossa próxima pré-aula. E compartilhe com os seus professores, com os seus alunos, com os seus amigos e irmãos da sua igreja ou das suas redes sociais. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos e até a próxima pré-aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse a qualquer momento. Até lá!